Bom, gente, 13 horas mais 26 minutinhos, é o Câmara Esportiva desta terça-feira, 25 de outubro de 2022. Vocês viram aí, né, a fala do Edu Vela, da Vela Esportes, que apoia aqui o Câmara Esportiva, né, produção? A gente precisa desses apoios, né, Juliano? Sim, com certeza. Pessoas que, pensadores do esporte, pessoas que articulam o esporte da cidade, em todos os níveis. Esporte recreacional, esporte de lazer, esporte de competição, esporte estudantil, esporte, saúde, qualidade de vida. Essa é a nossa missão aqui no Câmara Esportiva, dar visibilidade a todas essas ações aqui, né? Fico muito feliz. Mais uma vez, seja bem-vindo, né? Edu Vela como apoiador, aí, um dos apoiadores, né, do Câmara Esportiva. Ulisses, posso mandar abraços? Mandar um abraço aqui para Rendi Carvalho, que está assistindo aqui o Câmara Esportiva, Luizão da Vaga. Ô Luizão, senti sua falta lá no domingo, lá no Vôlei Guarulhos, hein? E o Loli? O Loli, ele deixa um recado aqui, Ulisses, de uma tentativa que ele fez para fotografar o OCG. Eu vou passar depois para você esse comentário que ele fez. E vamos conversar lá na secretaria, né, Ulisses, para saber, né, o porquê. Né? Ele parece que ele tentou fotografar o evento, pedindo alguns documentos. Quer dizer, fizeram algumas exigências ali que ele achou, no olhar do Loli, algo assim muito exagerado, né? E acabou desistindo. E o Loli é uma pessoa, Ulisses, e é sempre importante a gente falar aqui, que ele é um batalhador. Ele não só tem o emprego dele, mas ele é fotógrafo do Flamengo. Pode dizer que é o fotógrafo oficial, né, Herrera, do Flamengo. Ele fotografa o futebol amador. Ele é uma das pessoas que levantam a bandeira da divulgação do esporte da cidade. Então é importante que, se tem competições aqui e se tem um trabalho de uma pessoa séria como o Loli, por que não agregar, né, Ulisses? Por que não dar essa oportunidade? Acho que nosso esporte tem espaço para todos. Todos têm o direito de trabalhar, todos têm o direito de exercer a sua profissão. E o que a gente puder fazer para te ajudar nessa, Luli, a gente vai fazer, pode ficar tranquilo. Legal. Só para também não ficar sem curso, né? A notícia que nós damos aqui com relação ao novo secretário, já solicitamos, a produção já solicitou uma agenda com o secretário, né? Que chega num momento difícil para tentar botar a casa em ordem. Tivemos problemas sérios nessa temporada 2022, em especial com relação ao chamamento, a um orçamento que não é compatível com a real necessidade, enfim. Mas eu já inclusive tive com ele, né, recentemente, conversamos muito. Acho que a Secretaria já tem que começar a pensar em 2023, né? Mas nada melhor do que o próprio secretário, que está recém-empossado, para nos dizer qual é o pensamento do governo em relação a todas essas situações, tá bom? E assim que tivermos a data agendada, faremos a entrevista e trazemos aqui na íntegra para o telespectador. O Herrera lembra aqui que tem a Copa São Paulo, né? Talvez o primeiro desafio sério dele seja a Copa competição São Paulo. Que abre. A Copa São Paulo é a competição que abre a temporada, né? A gente já vai apresentar o nosso convidado aqui, o Guilherme. Tá assim, ô, convidado, boa tarde, viu, Guilherme? Já desde já. Mas é importante essa informação, né, Herrera? Então, na próxima edição vão participar os dois, Flamengo e Guarulhos, que o Caio trouxe aqui até a informação de que talvez a federação queria apenas um participando. Esse um seria o Flamengo, mas houve uma reunião na federação, inclusive com a presença do Caio, com a presença do Ricardo Agé, presidente do Guarulhos, Caio, presidente do Flamengo, Ricardo Agé, presidente do Guarulhos, o prefeito Guti também se fez presente lá. E houve um acerto para que pelo menos em 2023 vão participar os dois. Mas 2024 a tendência é que só um fique. No que eu sou contra. Sou contra. A segunda divisão não é a porta de entrada das equipes de futebol? Se a equipe tem estrutura, tem uma história, inclusive, com a competição, como é o caso da de Guarulhos, por que não participar? Não entendi esse raciocínio da federação. Porque a Copa São Paulo, na verdade, Ulisses, o que acontece? Pelo que me chegou a informação... no caso não é a segunda divisão, é a Copa São Paulo. São Paulo. Falei besteira aqui, mesmo assim. Não, tudo bem. Mas é importante isso que você falou, Ulisses, porque assim, a federação ela quer ampliar as sedes. Então, também não faria muito sentido você tirar o Guarulhos daqui e colocar em outro, ou o Flamengo, enfim. Mas vamos aguardar. Tá bom. Bom, agora sim, Guilherme. Guilherme Santana, diretor do trabalho de base, das equipes de base da Associação Atlética Flamengo. Muito bom tê-lo aqui, viu? O seu boa tarde, né? Obrigado por aceitar o convite. Claro. Boa tarde a todos. Obrigado, Ulisses, Juliano, Herrera, Tassinho, né?
pelo convite. Legal. E a oportunidade de estar falando aqui sobre a base do Flamengo, o trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos, que na verdade, na prática, 3, né? Sim. Infelizmente tivemos os 2 anos de pandemia, onde o trabalho foi interrompido, Sim. mas conseguimos dar sequência e obrigado pela oportunidade. Legal. Guilherme, antes de a gente entrar nesse assunto mais específico, fala um pouquinho da sua história, né? Quem é o Guilherme, da onde você vem, como é que foi a sua chegada nessa grande equipe de futebol que é a Associação Atlética Flamengo. Fala um pouquinho para nós e para o telespectador sobre isso. Legal. Boa tarde a todos também que estão acompanhando a entrevista, né? Eu joguei futebol até meus 20 anos, categorias de base, Santo André, Audax, e parei com 20 anos. Eu até brinco com o pessoal, se eu fosse bom atleta, eu estava jogando até hoje, né? Mas eu parei com 20 anos e aí fui estudar, vim para o outro lado, que não é mais o de jogar e sim de treinador, etc. Eu passei por treinador em todas as categorias, sub-11, 13, 15, 17, 20 e preparador físico também, em 15 anos de trajetória dentro do campo. Há 5 anos atrás eu saí do campo e vim fazer gestão, né? Sou professor de educação física formado também, e para entender todo um contexto de um futebol de base, de formação, e realmente estar preparado para ser diretor de uma categoria, de um clube, onde nós temos do sub-10 até o sub-20 no processo de formação, daí para aqueles atletas que ascendem profissional ou até mesmo saem antes do clube. Então essa é um pouco da minha história. Já estou no Flamengo de Guarulhos há 5 anos, né, tirando esses 2 de pandemia, mas mesmo assim foi um período difícil que nós conseguimos, Ulisses, Juliano, dar sequência num processo à distância, onde todos achavam que seria impossível. Nós conseguimos manter os atletas, conseguimos manter nossa comissão técnica, que é a mesma desde o início, né? Uma menção aqui a 2 profissionais nossos que lá no início começaram essa história conosco, que é o Marcos Souza e o Iago. Hoje eles estão fora do país. Então, no primeiro ano eles fizeram parte desse processo e hoje, com a nova comissão, a gente conseguiu dar sequência. Legal. Então, esse é um pouco da minha história e o que a gente vem fazendo no clube. Quando você fez referência a essa tua atuação, né, como técnico, né, em várias categorias do trabalho de base, foi em Santo André? Não foi... Que clube foi? Esporte Clube Santo André por 6 anos. Tá. O AD São Caetano mais 3 anos. Legal. O Audax mais 3 anos. E algumas outras passagens em clubes também por menos tempo. 3 forças do futebol. Mas O basicamente Audax, nesses era 3. o Osasco? Não, O Audax era Esporte Clube Osasco. Isso. O ECO antigo. Isso, Não verdade. era o Audax. Foi o primeiro, inclusive. Sim, Uhum. sim. Trabalhei. Legal. Bom, está aí hoje à frente, né, desse departamento importante, que é o departamento de futebol base, né? E a gente sabe, né, e o telespectador também. Que bom, né, que o Flamengo pensa na base, né? O quanto isso contribui para as categorias de cima. Como é que essa relação sua, né, à frente desse departamento, com as outras responsabilidades que o futebol tem, né, dentro do organograma no clube? Sim. Importante, Ulisses, você estar isso. Hoje nós temos o apoio incondicional de todo o clube, né, da presidência. Quem me trouxe aqui para o Flamengo foi o Edson Filho. Sim. E na sequência, hoje com o Caio, só tenho a agradecer a essas duas imagens do clube que me trouxeram e tem todo o apoio. Né? Ulisses, há 5 anos atrás, quando eu vim para o Flamengo, eu tenho uma academia de futebol chamada Aces, né? Era a pergunta, o Flamengo vendeu a base, o Flamengo passou a base, e na verdade o tempo disse que não é isso. Né? Nós formamos os atletas sim na Aces Esportes, e esses atletas eles vêm migrando para o Flamengo de Guarulhos. Né? Eu lembro que há 5 anos atrás fui muito questionado disso. O próprio Edson, o pessoal, mas e agora? O trabalho vai sair daqui? Eu falei, o tempo vai dizer se é isso ou não. Então hoje nós temos realmente a categoria de base integrada com o clube, 100%. Então tudo o que ocorre, o Caio sabe, o Edson sabe, tudo o que acontece também de cima para baixo, atletas que vão subir, atletas de projeção para sair, é um trabalho em conjunto com o clube. Sim. E tem sido dessa forma. Sim. Mas só para me entender, e com certeza o telespectador também, você tem uma empresa, né? Você acabou, onde que é essa empresa? É São Paulo? É uma academia de futebol na Vila Formosa. Na Vila Formosa. Que acaba também, imagino, alimentando o trabalho aqui do Flamengo, é isso? Com certeza, Ulisses. Disso, a tua estrutura aqui está aberta a outras entidades, ou a mesmo, imagino que você faça periodicamente avaliações. Essa política de trabalho? Claro, claro. Nós temos atletas de São Paulo inteiro, Zona Sul, Zona Leste, sim, Zona Oeste, né? Quando eu digo essa estrutura, ela acaba fomentando o Flamengo, sim. Sim. Uma grande dificuldade dos clubes menores, com menor estrutura, equipes que não têm alojamentos e centros de treinamentos para todas as categorias,
são esses apoios de outras escolas, de outras entidades. Sim. Então, aqui nós temos atletas de todos os outros projetos, não é limitado a um só. Sim. Mas nós conseguimos usar esta estrutura, inclusive a estrutura física, para estar atraindo esses atletas também para o Flamengo de Guarulhos. Sim. Acaba sendo um cartão de visita. Né? Você somando aí, ô Guilherme, a menor é o sub-10, é isso? Inicia no sub-10. Até o sub-20. Sub-20. Aqui no número se chega de praticantes aí do futebol. Você tem esse dado? Em média, 250 atletas por ano Olha que que legal. passam entre o sub-10 e o sub-20. Sim, Fora aqueles garotos que vêm, passam um período de avaliação e acabam não permanecendo no clube. sim. E é legal que você falou, porque o programa tem uma audiência boa, graças a Deus, e com certeza temos aí jovens nos assistindo, papais, mamães. Vocês abrem peneiras, né, para que essas crianças, principalmente em Guarulhos, tenham oportunidade? Sim, todo ano. Na verdade, no pós-pandemia, isso foi um pouco mais complicado. Mudou um pouco do sistema em relação a ir lá no clube, fazer o cadastro e etc. Mas na última, Herrera, nós atendemos 600 atletas na última avaliação, Maravilha. que foi no último ano pré-pandemia. Usamos bastante o De Carlos e o Cícero, né? Sim. Inclusive, vários jovens que hoje estão na nossa categoria de base foram captados na peneira. Eu vou dar o exemplo de 2 atletas aqui. Um deles é o Fabrício, nosso volante do Sub-20, e o Enzo Lodovico, nosso lateral direito do Sub-17, que acabou de ser negociado, inclusive. Foram 2 atletas que nós captamos numa peneira aqui em Guarulhos, lá no De Carlos. Legal. Legal quando você faz essa abordagem, né, dos garotos mais jovens já tomando um rumo aí, né? Eu digo sempre aqui, o futebol é tão precoce, né, Guilherme? Você tem garotos aí de 15, 16 anos assinando contratos importantíssimos de futebol. Como é que você avalia isso? E como é que é essa política dentro do Flamengo? Eu acho legal você falar sobre isso. Não, legal. O atleta com 14 anos ele já pode assinar um contrato de formação, né? E com 16 anos ele já pode ser profissional. Então, se isso é certo ou errado, Ulisses, aí é uma questão educacional. Sim. Em relação a aprendizagem, controle e desenvolvimento. Sim. Mas o futebol ele é precoce. Sim. Ele é precoce. Então, hoje a Federação Paulista de Futsal já tem sub-7, disputando torneios com um ginásio cheio. A gente chega assistindo assim, fala, caramba, já é uma pressão para os meninos menores, né? Então, isso realmente existe e a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, porque a criança também precisa brincar. Sim. Né? Então, o nosso trabalho metodologicamente, até o sub-13 ele é um formato. Sim, uma situação mais lúdica, né, da prática esportiva, seria assim? Sim, é mais ou menos, Ulisses. A realidade do futebol ela não é essa, né? É claro que o nível de cobrança de pressão ele é diferente. Perfeito. Ele é diferente. Gostei do que você falou. Sim, o nível de pressão ele precisa ser diferente. Os pais precisam entender que com 11 anos nenhum menino vai ser profissional, nem com 12, nem com 13, nem com 14, Ainda nem tem com muito 15. pai técnico na beira do Oi? campo? Ainda tem muito pai técnico na beira do campo? Tem bastante, né? A gente compreende, mesmo não concordando com algumas coisas, o pai lá fora ele quer ver sempre o bem do filho, né? Mas isso não pode ultrapassar o respeito, Qual categoria que a gente está intervenção falando? Porque a gente conta isso até lá no sul do Paulista, né, Herrera? Pai técnico, mas... E até é legal você estar aqui, Guilherme. Como é que é feito esse trabalho? Porque você disse sub-7, ginásio lotado. O Cícero Miranda recebe um bom público, porque você tem o público ali que está para assistir o jogo e sempre aquele pessoal que está caminhando e que para ali para ver o jogo. Como é que se trabalha essas mais diferentes idades? Porque para cada idade você tem um nível ali de, vou colocar assim, entre aspas, amadurecimento. E outra coisa também legal, Guilherme, é o seguinte, são camisas pesadas do outro lado, né? Você vê, o Flamengo está enfrentando, já na base, né, Herrera? Enfrentou o Corinthians, eliminou o Bragantino recentemente. Eu estou falando das mais diversas categorias, tá? Como é que é esse trabalho psicológico para lidar com a pressão de torcida, pressão de pai, e não deixar subir quando vence um grande time, ou não murchar quando perde um jogo? Como é que é feito isso aí? Legal, importante, Juliana. Não é fácil, né? E quando nós falamos em metodologia, que nós criamos isso há 7 anos atrás, nós precisamos ter bem claro o que precisa ser trabalhado e desenvolvido em cada categoria. Então, o sub-11 é uma coisa, o 13 é outro, o 15 é outro, o 17, o 20, que já está mais próximo do profissional, ele é diferente. Então, nós temos, sim, um caderno metodológico, né? Todos os nossos treinadores também são formados em educação física e todos eles com curso de licença CBF, até para que didaticamente a gente entenda isso, né?
E eu acredito que o equilíbrio seja o ideal dentro de um processo. Nós temos os treinadores e coordenadores mais da antiga, né, que também precisam ser respeitados, e a modernidade do futebol atual. Então, o futebol atual ele não é só teoria, ele não é só didática. E também não é só pôr a bola em campo e deixar se jogar. Precisa ter uma organização, isso no início do ano nós deixamos muito claro para os atletas e para os pais. Nós temos um caderno de regras, de objetivos, para que o pai que entre no Flamengo de Guarulhos, ele entenda o que nós vamos trabalhar, quais são os objetivos. O 11 e 13, eu faço uma reunião no início e falo, gente, o Campeonato Paulista é mais um campeonato. Se isso se tornar a galinha dos ovos de ouro do filho de vocês, vai dar errado. Ele acaba frustrando, porque o futebol é feito de um jogo, você vai perder, você vai ganhar, você vai empatar. Isso faz parte. Então é importante, nós temos esse caderno metodológico dentro do clube, e com as etapas, os objetivos e como lidar com isso. Tem escolinha do Beabá, Guilherme? Ou já começa no sub-10, acho que a primeira categoria é o sub-10. Mas tem a escolinha do Beabá, aquela criança que o pai quer colocar numa atividade, talvez no primeiro olhar visando qualidade de vida. Eu sei que você tem um campo ali, tem um society ali, no estacionamento, aquilo faz parte do trabalho de vocês, mas eu queria saber, existe a escolinha do Beabá ou não? E outra coisa que eu quero te perguntar, em cima disso que o Ulisses está falando, você falou muito de conversar com os pais. Tem muito pai que acredita que o filho vai entrar e vai ser jogador de futebol, mas nem todos vingam para o futebol. Então, em cima disso que o Ulisses perguntou... Maioria, né? Em cima disso do Beabá, existe também o Beabá para o pai explicar, olha, seu filho está começando, mas não significa que ele vai ser o Neymar da vida, né? Pode ser que no decorrer do caminho ele vá para uma outra modalidade ou para modalidade nenhuma. Chega até essa conversa também? Sim, importante, por partes. Em relação àquela escola que tem ao lado, ele não faz parte do nosso trabalho. É um trabalho bem realizado, sim, inclusive, mas não é do nosso trabalho. Sim. Né? Quando nós falamos em alto rendimento e trabalho social, o futebol de alto rendimento ele é exclusivo. Ele acaba excluindo alguns garotos que não conseguem. Mas a oportunidade para todos precisa ser dada. Aí também eu utilizo a minha empresa naquele garoto que a gente entende que não tem o nível naquele momento para atuar no alto rendimento. Então não tem jeito. É um esporte, é um jogo, como o basquete, como o vôlei, ele também acaba excluindo de certa forma. E a gente consegue atender os outros num outro lado. Né? Em relação à questão dos pais, Ulisses, quando o pai, é até legal essa oportunidade de falar, quando o pai deposita tudo em cima do filho, não faz bem. Sim. Não faz bem. Uma certeza que nós temos, e eu falo isso nas reuniões, é que o atleta precisa estudar. Ele precisa ser um ser humano, um cidadão, primeiro, antes de ser um atleta de futebol. Sim. O ser atleta de futebol é consequência daquilo que ele conseguir performar. Sim. Né? E a grande maioria não vai ser jogador de futebol profissional. Sim. E nós temos ciência disso e rotineiramente a gente passa isso assim para os pais, para os próprios atletas. Existe aquele funil da transição do 17 para o 20, que é uma lacuna muito grande, é onde vários garotos desistem e vão atrás de outras coisas. Né? Hoje, na nossa comissão, tenho 4 ex-atletas do meu trabalho, que não conseguiram ser atletas profissionais e hoje são felizes trabalhando na comissão técnica. Seguiram outro rumo, foram fazer faculdade de educação física. E isso faz parte. É importante que o apoio incondicional ele tenha para o filho de vocês, mas que o extra-campo também, o curso, idiomas, um técnico e o estudo não pode ficar de lado. Legal. Né? Porque essa é a certeza que nós temos. Deixa eu fazer uma colocação rapidinho. A gente tem... Quanto tempo está assim? 5 minutos. Guilherme, o Flamengo ele faz um trabalho, isso eu já tenho conversado muito com o Herrera, já há bastante tempo, Ulisses também, essa integração base profissional. Quer dizer, o menino que chega no sub-20, ele sabe que o Flamengo tem um trabalho profissional, um trabalho sério, tirando o período da pandemia, que foi acho que a única edição que o Flamengo ficou na primeira fase. Das demais, o Flamengo sempre bateu na trave, ou quartas de final ou semifinal. Agora, recentemente, ficamos a um jogo do acesso. Então, o menino que chega no sub-20, ou até mesmo no sub-17, fala, caramba, tem profissional. Dá para eu jogar um campeonato paulista. E quando esse menino chega no sub-20, Guilherme, muitos deles são relacionados para o profissional, como o caso do Ronald, por exemplo, entre outros jogadores. E eu queria que você falasse sobre essa integração com o profissional, dar a esse menino do sub-20 a oportunidade de ser relacionado para um jogo profissional. E se outros clubes, Guilherme, no Brasil, já tiraram o Flamengo como exemplo.
Eu acredito que o próprio Avaí tenha feito isso, porque o Larúcia fazia isso lá atrás. E hoje o Larúcia faz parte do Sub-20 do Avaí. Agora ele é técnico do Sub-20 do Avaí. Boa, Rafa, a gente não tinha essa informação. Parabéns ao Larúcia, então. Técnico do Sub-20, num trabalho que começou aqui, que você está por trás também, junto com a diretoria do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre essa integração e sobre esse trabalho que está aparecendo já para o Brasil todo. Né? Legal, Juliano. Eu até anotei isso aqui para não deixar de falar. A oportunidade que a gente tem de ter uma sequência de trabalho dentro do clube é crucial para que isso ocorra. Sim. Então hoje nós temos o nosso 20, o Herrera não me deixa errar aqui, praticamente 70% a 80% dos atletas que começaram conosco ali no 15 e 16. Esses atletas subiram para o 17, hoje estão no 20, já agora aspirando a uma Copa São Paulo, e vários deles no profissional. Então, o trabalho dentro de um clube de integração, ele precisa ser dessa forma. O atleta precisa acabar o sub-15, ele saber que ele tem o 16, o 16 saber que tem o 17, o 17, o 20 e o 20 profissional, que é o objetivo de todos os atletas chegarem. Então, isso hoje no clube nós temos, e esse respeito de mercado nós temos conquistado também. Essa construção de um trabalho realizado no clube, que envolve a todos, desde o presidente até o roupeiro, cara. Todos fazem parte disso. E esse respeito de mercado hoje existe. Né? Eu tenho viajado bastante, levado alguns atletas que têm saído para clubes maiores do Brasil, de primeira divisão, e eles têm falado isso. Né? Vocês conseguem ter uma sequência hoje onde a gente entende que o Flamengo de Guarulhos tem um trabalho sério, um trabalho bem desenvolvido. Herrera, você me faz uma observação. Esse menino que está no Santos agora, ele faz parte desse projeto ou ele é antes? Ele faz parte da Copinha de 2020. 2020, então. O Juan foi para o Santos. Tem algum outro? O Vitinho está no Havaí também. O Vitinho está no Havaí. Jogou contra o Palmeiras. Então é importante a gente colocar isso, né, Ulisses? Porque são atletas que vão para grandes camisas. A produção está me sinalizando lá, só para a gente... Guilherme, só um resumo do que foi a temporada 2023. Ainda temos uma categoria em disputa, né? Fala um pouquinho sobre a temporada em relação ao trabalho de base. Legal. Os resultados no ano foram muito bons. Nós chegamos finalista sub-15 na Copa Nacional, terceiro colocado no sub-17. No Campeonato Paulista por 2 anos seguidos. Aspiramos ali umas quartas de final. Perdemos para o Santos numa vitória e numa derrota, uma diferença de 1 gol, mas assim, jogando contra grandes no nível de igualdade, né? Isso é importante. Temos a FAC Cup, que a gente está disputando agora liderando. Paulista Cup de base também estamos disputando. E os resultados do ano são excelentes. Tanto os resultados esportivos dentro de campo, como também da saída de atletas que, nesse gap agora, de sub-15 para 17, devem sair aí uns 7 garotos para clubes maiores. Como é que é a visitação lá dos empresários, né? A gente falando do futebol precoce, imagino que todo dia tem gente de olho lá, né, Guilherme? Tem, arquibancada tem bastante. A gente vai orientando e tentando... Eu lidei com isso muitos anos lá no Flamengo. Legal. Fala, produção. Aí, o sub-13? Aí o coração divide, hein? Legal. Aqui o nosso... Até parabenizar nossa comissão técnica, até para eu não errar aqui, o Alisson, o Rafael, o Vinícius, Renan, o Elton, que é o treinador do Sub-13, o Daniel, o Vitor Rosa e o Vitor Lemos fazem parte desse processo. Espero não ter esquecido ninguém aqui, tá? Se eu esqueci, me perdoa. E nós estamos lá nas oitavas de final agora contra o Corinthians, na Sub-13. Legal. Né? Agradecer aqui também o... Joga aqui, né? Dia 29. 29 aqui no Cícero e na volta, dia 6 de novembro, 10h30 lá no Parque. Foi uma surpresa para nós esse jogo já no sábado. Nós esperávamos na outra semana, mas vamos preparar. A torcida do Flamengo vai encher 5 ônibus para torcer pelos meninos do Parque São Jorge. Legal. Legal. Eu vi a foto ali, esses 3 atletas se apresentaram no Ceará, do nosso Sub-17. Já estão certos no... Olha que maravilha, gente. Olha o resultado do trabalho bem feito, ó. Isso é lá, né? Essa foto é lá já, né? Isso é lá. É o alojamento do Ceará, ou Guilherme? Cara. Aliás, uma excelente estrutura do Ceará. Clube emergente, isso aí já é lá, os meninos já estão alojados, já... Olha, eu penso o seguinte, e tenho certeza que o que eu vou falar aqui é o que deve acontecer, né? O trabalho de base, não é só no futebol, gente, qualquer modalidade esportiva é a cereja do bolo, né? O segredo de tudo. Se o clube tem uma boa estrutura com relação às categorias menores, com certeza vai refletir positivamente no trabalho de cima, né? Em todos os aspectos. Então, o que a gente diz aqui... Parabéns, Guilherme. Aliás, o Edinho, parabéns, hein? Acabou de dizer aqui, reconhecendo que você o trouxe para Guarulhos e está super bem estruturado. A gente tem acompanhado aqui de agora. São 5 anos que você está aqui, né? 5 anos. Mas eu nunca falei tanto de futebol na base
como falamos agora, envolvendo uma das agremiações aqui da cidade, com resultados tão expressivos como foi relatado aqui pelo Guilherme. Então, parabéns à direção do Flamengo por arquitetar de forma correta, envolvendo profissionais experientes nesse trabalho. Legal, Ulisses, é importante se você falar de estrutura. Hoje nós temos uma empresa chamada 4 Linhas, então um abraço para o Daniel e para o José Paulo, que nos dão todo esse subsídio para que isso aconteça. Isso é importante também, porque não Legal. é fácil ter alguém que acredita no trabalho, investe, então, meu agradecimento. Todos os atletas sabem disso também, toda a base, o clube também é 4 Linhas. Muito obrigado por essa gestão e esse apoio esportivo hoje na base Nós do que Flamengo. agradecemos. Eu falei aqui no intervalo que se o Herrera não falar aqui, ninguém fala, e eu vou cumprir o que eu falei. Herrera, se junta aqui, vai lá do lado do Guilherme, que está com o microfone. Você me falava ainda há pouco que você tem uma coisa muito bacana até o final do ano, que é um evento social, beneficente. Isso. O microfone é seu. Boa tarde, Ulisses, Juliano, Guilherme Tassinho, que está aqui. Elegante hoje, hein? Tô bonito, tô de azul Bela hoje, combinação né? de cores, meia preta, Hoje eu tô meia preta, tênis tênis laranja, vermelho. meu, Tudo bem. arco-íris. Então, Ulisses, como eu falava aqui em off, né, na hora do nosso intervalo, a gente tem um grupo de amigos, né, torcedores do São Paulo, para quem não sabe, eu sou São Paulino. E no final do ano, agora dia 17 de dezembro... a gente tenta, né, fazer o quê? Tá difícil, mas a gente vai. Então, no final do ano, dia 17 de dezembro, né, a gente vai estar fazendo uma ação aqui no Society do Flamengo, né? Então, que é uma ação beneficente... Bacana. Para arrecadar panetones, brinquedos para crianças carentes. A gente sabe que o Natal, muitas crianças não têm um brinquedo, a mãe e o pai não conseguem dar um presente para a criança, não conseguem passar um Natal bacana. Então a gente está arrecadando panetones, brinquedos, ou também, se o pessoal quiser fazer uma doação em dinheiro, né, a gente vai estar fazendo prestação de contas. Né? Então, para quem quiser doar, fazer uma doação via Pix, a chave do Pix é um e-mail, tá? É lostinmorumbi@gmail.com. Tá? Então, quem quiser doar qualquer quantia, a gente pede R$2, R$10, quem puder doar. Então, a gente está fazendo essa doação. Vai ter um futebol beneficente, a gente vai estar juntando amigos, parceiros, setoristas do São Paulo, né? Que tudo envolve. Assim, a gente fala que a gente é torcedor de São Paulo, mas nessa ação a gente não tem torcida. Né? Então, você corintiano, palmeirense, santista, torcedor do Fluminense, para quem quiser, né, ajudar a gente então vai estar fazendo essa ação no dia 17 de dezembro agora, véspera da final da Copa, né? Então a gente vai estar aí junto, Produção. A partir das 2 da tarde. Tá. Quero que você anota isso, Vitacinho, Juliano. Vamos lá. 17 de dezembro, temos ainda um tempo ainda. Vamos fazer a nossa parte, né? Não, vamos lá Eu cobrir. incentivo aqui, apoio toda e qualquer ação social, né? O nosso país é tão carente, né, dessas ações. Parabéns, Herrera, por essa iniciativa. Queremos fazer parte disso, Não, Juliano. vamos. Eu só não vou jogar, senão o show vai ser muito grande. Não, mas eu quero fazer chamadas aqui, ver direitinho com o Herrera, como a gente pode ajudar, no sentido de estarmos aqui. Divulgação, grava um vídeo, disponibilizando. solta. Eu só vou se eu jogar. Então tá bom. Fechou. Goleiro, Tassinho. Legal. Tá, você Tá, pode então, ser. dia 17, Ulisses, 2 da tarde, aqui no Society do Flamengo, Tá bom. lá no estacionamento do estádio. A gente tá esperando todo mundo. Então, quem quiser doar, fica à vontade. Queria mandar um abraço para os meninos que estão organizando isso também junto comigo. O Gersão, o Manel, o Guilherme, o Caio, o Cris também, tá todo mundo do grupo, do Lost, mandar um abraço para eles. E a gente está aqui, como é o nosso lema, aqui amigos e parceiros torcem juntos, aqui amigos e parceiros também ajudam juntos. Legal. E a gente vai fazer um Natal feliz aí para as crianças. Legal. Volta o microfone lá para o Guilherme. Olha, eu gosto muito de falar o Herrera é nosso parceirão aqui, né? Muitas coisas que nós trazemos aqui para você tem a participação fundamental do Herrera. Parabéns. Um grande jornalista, um grande profissional. Guilherme, para fechar com você, ficou alguma coisa que você queira falar? Eu não te perguntei, o Juliano, o microfone é todo seu. Depois quando você voltar, você vai contar daquela visita no CT do Fortaleza, tá? Vai lá, Guilherme. Não, só agradecer novamente, um abraço a todos os pais e atletas da base do Flamengo, da base da Aces também, a diretoria do clube, dá honra quem merece honra, né? Sim. Então, uma gratidão imensa pela oportunidade de hoje de fazer parte do Flamengo, a todo o corpo técnico, porque tudo isso que a gente está falando também sem eles não acontece. A 4 Linhas Esportes também, a minha família, minha esposa, pelo apoio incondicional. E somente isso, agradecer a todos e aos torcedores do Flamengo, aqueles que simpatizam pelo nosso trabalho, continuem nos apoiando também. Legal. Obrigado. Gostei muito da sua presença aqui, né? A gente fala tanto do futebol de base do Flamengo, mas não tinha ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Acho que foi um acerto aí do Edicinho trazê-lo para cá,
né? E demonstra pela sua fala que realmente o futebol de base do Flamengo, da Associação Atlético Flamengo, está em boas mãos e bem estruturados. Você falou da comissão técnica, quantos técnicos estão envolvidos com esse trabalho? Nós temos comissão técnica do 20, né? Sim, tá. Que o treinador é o Tom, Sim. do Sub-17 é o Alisson Bernardo, Sim. Sub-15 Vinícius Nifa, Sub-13 o Elton Corte e o Sub-11 o Daniel, que é um garoto que chegou agora. E lembrando Maravilha, que o Tom hein, vai gente? ser o técnico da Copa São Paulo, já fechado, assessor? Então, Quem? O Tom será o técnico Tom. do Flamengo na Copa São Paulo. Acho que no total aí somos em 10, 12. Que né? bom. Fora aqueles que saíram para clubes grandes também. A gente tem revelado também bastante treinador Tá certo. para outros clubes. Guilherme, obrigado. Herrera, obrigado. Juliano, vamos embora? Vamos, amanhã a pauta da OCG é vôlei ou basquete? Vôlei e atletismo. Vôlei e atletismo. Atletismo, Então é. amanhã, Tá equipe faltando do umas- Câmara Esportiva na rua. Duas modalidades que nós não trazendo- mostramos aqui E ainda. na quinta-feira a gente vai trazer o que de melhor acontecer amanhã na OCG. Tá bom. Bom, Câmara Esportiva fica por aqui. Obrigado a você pelo carinho, pela paciência, pela audiência. Fazemos aqui tudo com muito carinho, com muita responsabilidade, né? E o Câmara Esportiva volta, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 12h30. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau.